Olá, olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de respostas referentes à aula 1 do Workshop Gestão Total 2022. Aqui você vai acompanhar comigo as respostas comentadas por mim acerca do material complementar, ou seja, os exercícios de fixação da nossa primeira aula. E você que está acompanhando aí pelo material didático já sabe, você tem aqui na página 2 os links que você pode acessar para você ver a aula completa, assim como também o nosso Instagram, o nosso YouTube e também para você acessar o próprio workshop. O material didático completo ele está aqui, você tem um grande resumo e uma estrutura para fixar bem a parte de conhecimento, para você poder tirar o melhor, não só dessa aula, mas de todo o workshop. E nós deixamos, eu tirei por bem aqui, colocar os exercícios de fixação para que você tenha uma condição assim muito grande de aprendizado e possa realmente fixar tudo que está sendo colocado na aula. Então vamos passar para as perguntas aqui. Eu vou ler a pergunta, comentar a resposta correta e você confere aí se você acertou. E aí eu te deixo já os parabéns só por você já ter feito esses exercícios. Vamos lá, pergunta número 1. Quais são os dois grupos de motivadores dos pacientes particulares e em qual nível da mente ele atua? Bom, nós temos dois grandes níveis de motivadores nos pacientes particulares. Um deles é a dor e o outro é a ambição, ou seja, a dor pode ser física, a dor pode ser emocional e a ambição que é o desejo, o desejo de ser, pode ser uma ambição interna, como por exemplo autoestima, algo que me motive internamente, ou pode ser uma ambição externa, como por exemplo atrair olhares, atrair atenção, chamar a atenção do parceiro ou de pessoas pelas mais diferentes razões. Pergunta número 2. O que é resistência do paciente particular e em qual nível da mente ele atua? Bom, nós chamamos de resistência ao conjunto daqueles riscos, os 5 riscos que os pacientes, todas as pessoas na verdade, possuem durante os processos de compra, que foram bastante estudados por Kaplan e por outros autores como Daniel Kahneman, e que eu trouxe aqui para você de uma forma mais simples. Então, a resistência é a mensagem que está no subconsciente dos nossos pacientes, que está ali sabotando a motivação dele. Então nós temos lá aquela imagem do cabo de guerras, E o cabo de guerras é a própria situação que o paciente vivencia entre a motivação dele, seja essa motivação a dor, por exemplo, ou a ambição, e a resistência, que são aqueles fatores internos que levam aos riscos de desempenho, ao risco físico, ao risco financeiro, ao risco social e ao risco psicológico, que foi bem estudado na nossa aula número 1. Pergunta número 3. Qual é a porcentagem de decisões lideradas pela resistência e pela motivação? Bom, segundo Daniel Kahneman e outros autores que já estudaram o tema, 95% das decisões são tomadas no nível subconsciente, ou seja, partem dos processos de resistência e só 5% dos processos lógicos conscientes, ou seja, da motivação. Por que isso é tão importante da gente saber? Porque, como eu falei na aula e eu estou reforçando com você, quando nós argumentamos com o nosso paciente através de estímulos racionais, estímulos lógicos, como por exemplo, falar a qualidade do implante, a qualidade do bracket, a qualidade do material que você está utilizando, ou a sua formação, ou aspectos relacionados ao tratamento, que são lógico-racionais, nossa, eles são verdades, mas mesmo a gente dando todos os motivos reais, lógicos e verdadeiros para a pessoa poder fechar o caso clínico, ela ainda não fecha. E por quê? Porque nós estamos falando com a parte racional do cérebro, ou seja, nós estamos falando com a parte de motivação, que é responsável por 5% das decisões dele. Então, ou seja, a gente está fortalecendo só 5%. E o ideal é nós enfraquecermos as resistências do paciente. Então, argumentar de forma que o cérebro subconsciente, ou seja, a resistência do paciente, seja diminuída e aí a motivação ganha força no cabo de guerra, fazendo o paciente ter aquela certeza de que sim, ele está no lugar certo para ser tratado. Próxima pergunta. Onde o dentista e sua equipe devem atuar para fechar pacientes particulares? Complementando, a pergunta anterior, se você quer fechar mais pacientes particulares, você deve atuar na resistência, diminuindo a resistência. Por quê? Porque a motivação o paciente já tem, inclusive. Você só encontra mais argumentos para fortalecer ela. Mas,
Se não atuarmos na resistência, nós não vamos ter uma boa chance de fechamento, a não ser que a motivação seja tão grande que ele vai fazer de qualquer jeito, como por exemplo, se o paciente está com uma dor de dente imensa, aí a resistência não tem como vencer, né? Mas na situação de um paciente que está num estado de consciência, reabilitações orais, planejamentos mais caros, inclusive, a resistência vai ter um efeito significativo. Próxima pergunta, qual o papel da anamnese direcional? Bom, o papel da anamnese direcional é identificar o canal preferencial de comunicação de cada paciente individualmente. Nós temos 3 canais de comunicação. Ou o paciente é visual, ou ele é auditivo, ou ele é sinestésico. E a gente estudou bastante isso na aula e inclusive trouxemos exemplos de alunos nossos que aplicaram essa metodologia e relataram como que isso facilitou o fechamento de casos clínicos na hora de apresentar. Próxima pergunta. Qual a importância de o paciente permanecer na recepção por até 6 minutos antes de ser chamado à sala clínica? Bom, na aula eu coloquei uma timeline de ações que a secretária faz durante a recepção e essa timeline ela dá ali 6 minutos, né? Qual é a grande importância? Bom, nós queremos gerar a percepção de valor, nós queremos que o paciente tenha a resistência enfraquecida e gere aquela sensação de percepção de valor. E para isso a gente precisa de um tempo. E o tempo de ambientação de um paciente, ele vai de 5 a 6 minutos. Então é muito importante que seu paciente permaneça no mínimo 5 minutos para ele se ambientar àquele ambiente e perceber os diferenciais ou a resistência sendo diminuída, controlar a ansiedade dele e ver que ele está num lugar seguro, que está oferecendo exatamente aquilo que ele busca em termos intrínsecos mesmo, não em termos lógico-racionais, aquilo que está combatendo a resistência dele. Então esse tempo é fundamental. Como a anamnese direcional auxilia na coleta de informações do paciente? Bom, a partir do momento que eu sei que o meu paciente ou ele é visual, sinestésico ou auditivo, eu, como dentista, ao conduzir a minha primeira consulta, eu vou coletar as informações sempre usando aquela via de estímulo ao paciente. Então, se o paciente é visual, eu vou pedir muito para ele me mostrar o que está incomodando ele. Se o paciente é muito auditivo, eu vou pedir muito para ele me relatar e para ele falar sobre como ele está sentindo aquela situação para ele, como que aquilo ocorre para ele do ponto de vista da fala e da audição. E se o paciente é sinestésico, eu vou dar uma percepção de acolhimento, dando tempo, contando histórias, deixando ele contar a história, ou seja, eu vou deixar ele se expressar. A sinestesia tem muito a ver com a noção de energia, de se sentir acolhido e se sentir seguro. Então nós precisamos de um paciente sinestésico, nós precisamos de tempo com ele. Então não dá para fazer nada correndo com o paciente sinestésico, nunca funciona. Como a anamnese direcional auxilia a apresentação do planejamento para o paciente particular? Bom, a pergunta anterior era na coleta de informação. E agora, como é que eu uso a anamnese direcional para apresentar o planejamento? Bom, eu vou fazer o meu planejamento normal, com a minha capacidade clínica, com os meus recursos e com a necessidade do paciente, alinhado tudo isso. E na hora de apresentar, se eu tenho um paciente visual, a minha apresentação ela vai ser recheada de exemplos visuais, eu vou mostrar fotos, eu vou mostrar antes e depois, eu vou mostrar para ele no espelho várias situações que vão resolver o problema de dor ou mostrar a solução da ambição, porque isso é o meu canal de comunicação com ele. Se ele é um paciente auditivo, eu vou explicar os detalhes do tratamento para ele e vou sempre fazer perguntas do tipo: você está entendendo o que está acontecendo? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta sobre essa fase do seu tratamento? Por quê? Porque ele é um paciente que se expressa muito bem pelo canal auditivo e também articula bem para explicar o que ele está sentindo. E se ele é sinestésico, eu vou mostrar para ele como que vai ser os benefícios da experiência de ser tratado, de ter aqueles resultados que estão no planejamento. Então, como a vida dele, como que isso vai impactar a vida dele, como que ele vai se sentir como ser humano, parte ali da sua autopercepção a partir daquela nova condição. Por quê? Porque ele é o paciente que precisa da sensação. Então, eu vou estimular esse canal. Então, é assim que eu direciono as minhas apresentações de planejamento de acordo com o canal de cada um. E última pergunta, o que é percepção de valor, onde ela atua e onde ela é expressa na mente do paciente? Ou seja, percepção de valor é aquela sensação de baixa da resistência. Presta muita atenção nisso.
A percepção de valor não é você ter um zelo que o paciente vê e percebe de um ponto de vista lógico, mas sim aquilo que faz com que a resistência, ou seja, o subconsciente dele, não consiga ter forças de expressar as suas resistências. Então é óbvio que, a gente só fazendo uma pequena observação, é óbvio que, por exemplo, se eu ofereço um cafezinho, se eu sou gentil com o meu paciente, é claro que isso é positivo, todo mundo gosta de ser bem tratado e espera isso. Agora, isso é percepção de valor? Não, isso vai fazer com que ele veja você bem. A percepção de valor vai acontecer quando ele realmente não sentir os efeitos da resistência, ou seja, o risco físico, o risco financeiro, o risco de desempenho, o risco social e o risco psicológico agindo sobre a sabotagem da motivação dela. Então, ali que existe a percepção de valor real. E assim, nós formalizamos aqui, finalizamos, né, a nossa aula explicando as principais dúvidas, as principais perguntas pertinentes ao reforço da nossa aula 1. Você, aqui a partir do material didático, né, só clicando aqui você vem para conferir essa aula aqui, essa gravação aqui. E mais embaixo no nosso material didático você tem também aqui as datas das próximas aulas e elas todas estão clicáveis, obviamente. Se a data de hoje ainda não chegou, 6 de abril, ela não vai estar ativa, você não vai conseguir acessar a aula 2 antes do dia 6. Mas se já é dia 6 ou dia 7, você pode clicar, você vai abrir a página pertinente à nossa aula número 2, lembrando que dia 11 se encerram o nosso workshop, essa série de aulas aqui. Então um grande abraço, fique com Deus e lembre-se de compartilhar esse material, recomendar as aulas para os seus amigos dentistas e também para a sua equipe de trabalho, é muito importante que eles participem. Um beijo no coração e a gente se vê no nosso workshop.